Olá a todos, muito bom dia. Mais um sábado com uma excelente atividade. Eu queria agradecer a todos os integrantes do núcleo da endoscopia, do núcleo da doenças inflamatórias, principalmente pela coordenação da Cris, da Graça, da Eloá, da Sila, da Márcia, do Luiz Gustavo e do Alexandre, por esse importante evento que vamos ter nesse dia. Com certeza vamos ter outros eventos da doença inflamatória nos próximos meses. Fico muito feliz de estar aqui. Essa palavra para você. Eu espero que nós tenhamos um excelente evento com todos os integrantes e vou continuar com vocês por aqui. A palavra é sua. Um bom dia a todos e um excelente evento. Obrigada, Dibi, principalmente por apostar aí nessa ideia de que a gente tem que desenvolver mais o conhecimento e a disseminação do conhecimento na doença inflamatória. Mas eu estou aqui mais para apresentar, então, o Luiz Gustavo de Quadros, que vai conduzir a primeira sessão. O Luiz Gustavo é mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal, professor e colaborador da FMA-ABC, professor e orientador da pós-graduação da Faculdade de Medicina de Rio Preto, endoscopista da Kaiser Clinic, coordenador de endoscopia do GEDIB e membro titular da SOBED, CBC, CBCD, GEDIB e FAGE. Gustavo, tudo contigo. Bom dia a todos. Obrigado, Cris. Obrigado, Gibi. Parabéns pelo evento. Muito feliz em poder colaborar, de estar colaborando no núcleo. Contem sempre. E a gente vai iniciar, então, essa sessão com um bloco extremamente importante, que é o papel da endoscopia no diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, né? Creio que um dos blocos mais importantes, porque é aquela história, né? Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha, né? Então, a gente precisa se conhecer para poder depois pensar em tratamento, condução. Os mais jovens já querem direto para dissecção de submucosa, mas precisa primeiro ter as identificações das doenças e classificações, etc. Então, nós iniciaremos com a palestra sobre diagnóstico diferencial de doença inflamatória intestinal com lesões induzidas por medicamentos, que será realizada pela doutora Marta Brenner Machado, que é gastroenterologista, professora de gastroenterologia da PUC, coordenadora do ambulatório de doenças inflamatórias intestinais do Hospital São Lucas, médica endoscopista do Hospital São Lucas, presidente da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, secretária adjunta do PANCO e sócia fundadora do GEDIB. Na sequência, a doutora Eloá Morsoleto vai nos brindar com uma aula sobre diagnóstico diferencial entre Crohn e retocolite. A doutora Eloá é sócia fundadora do GEDIB, especialista em endoscopia digestiva pela SOBED e em gastroenterologia pela FBG. Na sequência, serão apresentados casos clínicos com a doutora Márcia Henrique de Magalhães Costa. A doutora Márcia é professora de gastroenterologia da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do Núcleo de Doenças Inflamatórias Intestinais da Universidade Federal Fluminense e membro titular da SOBED, FBG e GEDIB. E como debatedores, então, apresento a doutora Ângela Cristina Gouveia Carvalho. A doutora Ângela, ela é médica patologista da rede DASA, especialista em patologia do trato gastrointestinal e hepatologia, professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, membro da comissão responsável pelo título de especialista da Sociedade Brasileira de Patologia. Também como debatedor, doutora Eloá Morsoleto e doutor Júlio Chebri. Doutor Júlio é professor titular da disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro titular da Academia Mineira de Medicina e do GEDIB e coordenador do universitário. Então, deixo agora com vocês da TBR para iniciar, então, com a primeira aula da doutora Marta. Olá a todos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a SOBED por esse convite carinhoso para a gente conversar sobre o diagnóstico diferencial entre doença inflamatória intestinal e lesões induzidas por medicamentos. Extremamente importante esse tema,
que é muito comum, os endoscopistas às vezes não conhecem a história do paciente e já sai um laudo como doença inflamatória intestinal. Então vamos saber a história do nosso paciente, vamos ver que exames ele já realizou, que medicações que ele está em uso no momento da realização da colonoscopia. E a minha sugestão é esse artigo interessantíssimo escrito pelo Hanauer, só sobre colite induzida por medicamentos. É assustador. É um artigo novo de 2020, que ele começa a descrever desde as colites microscópicas, que é um achado histopatológico, as colites macroscópicas, tanto isquêmicas, inflamatórias, alérgicas e a conhecida colite pseudomembranosa. Vale muito a pena a gente revisar esses artigos. E vamos para as imagens depois de conhecer a história do nosso paciente e fazer esse link de história, exame físico, achado da colonoscopia. Então aqui vocês já veem o início de uma gama enorme de remédios dando lesões isquêmicas que simulam doença inflamatória intestinal. Desde uso de drogas ilícitas, cocaína, digoxina, hormônios, laxativos, anti-inflamatórios, isso é uma gama interminável de drogas que provocam lesões extremamente parecidas com doença inflamatória intestinal. Olha este caso, nós vemos úlceras intercaladas com mucosa normal, no cólon sigmoide, num paciente de 78 anos de idade, completamente assintomática, tinha uma colono-prévia normal, começou o uso dessa droga antianginosa, o nicorandil, e este paciente imediatamente, uma semana depois, começou com diarreia, 2 semanas depois, piora da diarreia, dor abdominal e, para nossa surpresa, lesões muito parecidas com doença inflamatória intestinal. Retiramos a droga deste paciente 8 semanas após a mucosa completamente cicatrizada. Lesão induzida por uma droga antianginosa. Isso é uma imagem bonita da nossa colega Márcia Costa, do Rio de Janeiro, que podia perfeitamente ser chamado uma doença de Crohn com envolvimento de úlceras, uma foto do ilho terminal, de livro de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn. Isso era uma ileite induzida por alendronato. Vocês podem ver aqui o sal visto pelo patologista na submucosa desse paciente, na mucosa e submucosa. Então, muito parecido. Drogas induzidas anti-inflamatório, isso é sabido de todos, então nós estamos vendo aqui uma úlcera no ilho terminal, numa paciente com uso abusivo de anti-inflamatórios. Lembrando esse artigo interessante que a associação de inibidores de bomba com anti-inflamatório pode dar mais lesão induzida macroscopicamente, como é o nosso tema. E vamos para um tema que é o nosso dia a dia da doença inflamatória intestinal, as colites associadas a novos agentes imunobiológicos, rituximab, o nosso anti-TNF, o ipilimumab. Então, vocês veem história, paciente com melanoma, usando ipilimumab, e nos chega para investigação de diarreia, com muco, com cólica, e vemos essas lesões na mucosa, com esse halo de hiperemia, com essas úlceras aftoides, que podia ser perfeitamente chamado de uma doença de Crohn em estágios iniciais. Vamos para a literatura, tem uma série de artigos mostrando a associação deste agente biológico com colites macroscópicas. Olha este outro caso, um senhor de 69 anos de idade, em tratamento oncológico por um câncer de pulmão, com Avastin, que é um novo biológico também. Ele estava no protocolo de início de tratamento lá no nosso hospital e começou com diarreia, com muco, com sangue. Vocês olham uma imagem igual à doença inflamatória intestinal, isso é uma colite induzida por este anticorpo monoclonal da classe IgG1 para o câncer de pulmão. E temos o rituximab, amplamente usado pelos nossos colegas reumatologistas. Vocês veem se é um paciente que a indicação da droga foi por uveíte. Prestem atenção, é um paciente que tinha doença de Crohn extremamente leve no ilho terminal, tanto é que nós demos a prioridade para o grande problema, que era uma uveíte, e esse paciente, depois de iniciar com rituximab, piorou estrondosamente as manifestações da doença inflamatória intestinal. Repetimos o exame, vocês veem úlceras
toda a mucosa esofágica, úlceras enormes no ilho terminal. Vamos revisar, tem uma série enorme de artigos dizendo que o rituximab pode induzir a uma doença de Crohn naquele paciente com uma predisposição genética, pode piorar uma doença pré-existente, como é o caso deste nosso paciente. O secukinumab, muito utilizado também para os reumatologistas, é uma paciente que estava em uso do secukinumab e apresentou com uma clínica total de doença inflamatória intestinal. Fizemos o exame e está aí, uma mucosa difusamente doente. Isso é um paciente, um uso abusivo de cocaína, 20 anos de idade, ele chega já contando, achando que era uso abusivo da droga, não tinha nada previamente, passou um final de semana inteiro usando muita droga, overdose de cocaína, LSD, e nos chega no nosso hospital com uma enterorragia e a foto de estudo, uma colite isquêmica induzida por cocaína e que simula muito uma doença inflamatória intestinal grave. Esse é um outro paciente que esse até perde a graça, quase, que são os danos induzidos pelos anti-inflamatórios, tanto via oral quanto uso tópico. Isso era um paciente que estava utilizando o supositório de anti-inflamatório e fez uma úlcera isolada no reto pelo uso de anti-inflamatório. A colite pseudomembranosa, induzida por os antibióticos, que às vezes simulam doença inflamatória intestinal, úlceras na mucosa do cólon induzidas por estrogênio numa paciente que começou o tratamento para o climatério. Vocês veem isso, um jovem esquizofrênico que começou o tratamento com o Leponex, que é a clozapina. Ele queixou-se inicialmente de constipação, depois começou com diarreia, foi tratado como síndrome do intestino irritável, até que piorou muito os sintomas, foi nos encaminhado para uma realização de colonoscopia, e está aí a foto, diz para vocês que é igual a uma doença inflamatória intestinal, com lesões edematosas, simula pseudopólipos, fibrina, úlceras, muito muco, e isto o patologista nos sugere ser uma colite isquêmica e ele sugere o uso de drogas. Vamos atrás? Está aí, a colite induzida por clozapina, uma atenção aos colegas psiquiátricos, que inclusive eles sugerem no início do tratamento associar laxante, quem sabe isso diminui a incidência de lesões. Então, vamos lembrar que essas drogas antipsicóticas também fazem lesões. Uma úlcera induzida pelo micofenolato num paciente pós-transplantado simula muito doença inflamatória intestinal. E para encerrar, um jovem de 60 anos que nos chega com o diagnóstico prévio de retocolite, olha as drogas já usando, sem nenhuma melhora, 60 miligramas de corticoide, azatioprina, mesalazina, já indicado a terapia imunobiológica por uma retocolite de dificílimo manejo. Essa é a colonoscopia que ele nos chega, com uma mucosa demasiada, mostra 3 semanas depois do corticoide a piora, aqui o colega já solicitou a terapia biológica, chega no nosso hospital com uma dor incontrolável, fizemos apenas uma retossigmoidoscopia com umas lesões muito sugestivas de ser uma lesão isquêmica, inclusive pela piora, apesar do tratamento. Fizemos as imagens que simulam muito doença inflamatória intestinal, vocês veem que nem tudo que parece é. Fizemos uma angiotomo, comprovando sim a presença de uma estenose severa na emergência da artéria mesentérica. Esse paciente foi à cirurgia, se ressecou o segmento doente do reto e sigmoide, reto distal foi preservado, que ele quase não tinha lesão, foi compatível sim com doença isquêmica, e isto foi após o uso de altas doses de testosterona, porque ele estava com muita vontade de ficar mais forte. Então, vocês veem, tem inúmeros artigos mostrando que mesmo as baixas doses de testosterona pode sim dar quadros isquêmicos, cardiológicos ou na mucosa intestinal. Então, nós vimos aqui uma série de exemplos que temos que ficar alertas para a história, o uso de medicamentos, e a minha sugestão, vamos revisar esse artigo que é espetacular sobre as drogas que induzem a colite. Muito obrigado a todos.
e cuidem-se. Um abraço a todos. Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à coordenadora do Núcleo de Doença Inflamatória Intestinal, doutora Cristina, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês discutindo tão importante. Foi-me designado falar sobre o diagnóstico endoscópico diferencial da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Nós sabemos que o diagnóstico da doença inflamatória intestinal é feito através de dados clínicos, laboratoriais, endoscópicos, radiológicos e histológicos. Apesar de não haver nenhuma característica que isoladamente feche o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, a endoscopia, em especial a ileocolonoscopia, desempenha um papel fundamental no diagnóstico da doença inflamatória intestinal, em especial na diferenciação da doença de Crohn da retocolite ulcerativa, que são as duas principais doenças classificadas como doença inflamatória intestinal. Para nós falarmos sobre diagnóstico endoscópico e diferenciar retocolite de doença de Crohn, nós vamos fazer um detalhamento das características das lesões endoscópicas. Então, na doença de Crohn, as lesões são descontínuas, assimétricas e heterogêneas, existem segmentos de mucosa afetada intercaladas por áreas de mucosa de aspecto normal, o reto é polpada na grande maioria das vezes, mas pode afetar qualquer segmento, da cavidade oral ao ânus. Em geral, o acometimento se faz na maioria das vezes, no ilho seco, que é em torno de 40% dos pacientes. A doença restrita ao intestino delgado é em torno de 30%, e o que nos interessa mais hoje, a doença restrita ao colo em 25% das vezes, dos casos, e muitas vezes é difícil diagnosticar o diferencial se doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. As lesões as ulcerações da doença de Crohn podem se apresentar como aftoides, úlceras superficiais ou profundas, geralmente circundadas por mucosa de aspecto normal. Isso não vai acontecer na doença em estágios avançados, mais graves, onde o segmento será inteiramente inflamado. O que são úlceras aftoides? É um achado bastante específico, inicial da doença de Crohn, mas não patognomônico. Elas, em geral, são planas ou ligeiramente deprimidas, são pequenas, menores que 5 milímetros, e se apresentam em grupos. Elas têm este halo eritematoso característico, um fundo nacarado, esbranquiçado, e são provenientes da destruição de criptas em área de inflamação focal prévia, circundadas por um epitélio normal. É interessante nós lembrarmos que as biópsias obtidas dessas lesões iniciais, pequenas, têm um maior rendimento de detecção de granulomas, porque nas úlceras grandes, essas células iniciais epitelioides são englobadas e destruídas, e daí, então, diminui a incidência de granulomas nas biópsias endoscópicas. Muitas vezes, a presença de granuloma nos definirá se é doença de Crohn. Então, é importante esse detalhe de biopsiar as lesões menores iniciais. Essas úlceras aftoides, aumentando concentricamente, vão formar as úlceras extensas e profundas, também característica da doença de Crohn. Em geral, elas têm margens bem definidas, circundadas por a mucosa de aspecto normal. E elas se apresentam nas mais variadas formas. Elas podem ser estrelares, como vocês estão vendo aqui, longitudinais, que é o aparecimento mais típico da doença de Crohn, de formas serpiginosas, tortuosas, mas podem ser arredondadas e ovaladas. Essa mucosa
entre essas ulcerações longitudinais e longas, elas podem ter, como aqui, um aspecto normal, elas podem ser edemaciadas, eritematosas, como estão nessa imagem, ou hiperplásicas, como aqui. Então, ficam áreas de aspecto polipoide intercalados pelas ulcerações longitudinais e longas. Esse aspecto é bastante característico da doença de Crohn e nós denominamos de calçamento em pedras ou calçamento em paralelepípedos. As estenoses são outro aspecto típico da doença de Crohn, bastante frequentes. Elas têm esse aspecto inflamatório, muitas vezes com úlceras, ou apenas fibrótico, sem nenhuma inflamação, e são bastante comuns, muito mais do que na retocolite ulcerativa, que quando existe estenose, em geral, estão relacionadas com doença neoplásica. As características endoscópicas da retocolite é o edema de mucosa com perda do padrão vascular, eritema, granularidade, friabilidade da mucosa com sangramento espontâneo por aumento do fluxo sanguíneo superficial, presença de secreção mucopurulenta, uma distribuição uniforme com úlceras rasas, pequenas, menores que 1 centímetro, e o reto está comprometido em quase a totalidade dos casos, em torno de 95%. Essa rede dos vasos subteliares, existe um apagamento em função do edema, que é típico da retocolite ulcerativa, e por um aumento do fluxo superficial, que é uma lesão precoce, nós vamos ter essa superfície e continuamente eritematosa ou congesta. Outra característica da retocolite é a granularidade da mucosa, que pode se apresentar como nessa imagem, uma granularidade fina, ou como aqui, uma granularidade grosseira. Ela se deve a pequenas elevações de mucosa por edema intercaladas por depressões das criptas, e isso nós denominamos aspecto em lixa molhada. O sangramento também é uma característica da retocolite ulcerativa, que pode ser na passagem do aparelho fazendo essas lesões petequiais hemorrágicas, sangramento ao toque do aparelho ou até mesmo um sangramento espontâneo em função da grande friabilidade da mucosa que existe na retocolite ulcerativa. As ulcerações superficiais pequenas serão em áreas totalmente inflamadas. A mucosa circunjacente, diferente da doença de Crohn, está inflamada, no mínimo com granularidade e eritema, mas com congestão sem padrão vascular. As úlceras aftoides não são vistas na retocolite ulcerativa. Característica da retocolite, a gradiente visível da atividade inflamatória, bastante aparente, com a doença mais grave localizada em reto e de uma forma ascendente, como podendo comprometer todo o colo. Também podemos identificar a transição abrupta da mucosa doente para a normal. Como vocês veem aqui, é uma mucosa inflamada e abruptamente inicia-se uma mucosa de aspecto normal, inclusive com a rede vascular bem visível e bem normal. Esse padrão de simetria difusa não existe no paciente pediátrico e é perdido ou menos evidente no adulto tratado. Mas a coalescência de erosões de úlceras menores também vão formar múltiplas úlceras grandes, podendo até ser mais profundas. Este é o aspecto que é mais difícil diferenciar da doença de Crohn. Outra característica da retocolite não típica é a presença da ileite, que nós chamamos de ileite de refluxo. Existe um comprometimento inflamatório do ilho terminal por poucos centímetros com este aspecto de retocolite. Em geral, aparece na retocolite ulcerativa difusa e grave. Quando nós encontramos uma alteração inflamatória de um segmento grande ou presença de úlceras, aí provavelmente não se trata de ileite de refluxo, mas de doença de Crohn.
Outra característica que pode confundir o endoscopista é a inflamação periapendicular, que aparece num percentual pequeno de pacientes com retocolite ulcerativa. Então, pode confundir, porque, de repente, o paciente tem uma doença inflamatória, uma retocolite de cólon esquerdo, aí cólon transverso e ascendente de aspecto normal, e encontra essa inflamação periapendicular, e então vai pensar que são lesões descontínuas e pensar em doença de Crohn. Então, nós temos que lembrar que essa inflamação periapendicular é característica da retocolite, embora os autores não concordem com o significado ou relacionamento com o prognóstico da doença. Resumindo, se nós tivermos em conta alguns aspectos endoscópicos, o envolvimento do reto, o envolvimento de delgado, a continuidade das lesões, a profundidade das lesões, o aspecto de calçamento em paralelepípedo, presença de estenoses, de fístulas, lesões perianais, que são extremamente mais comuns na doença de Crohn, nós vamos conseguir endoscopicamente definir em mais de 95% o diferencial de retocolite ulcerativa e doença de Crohn. E também podemos apelar nesse diferencial para o PEANCA, que é muito mais frequente na colite ulcerativa, e o ASCA, que é muito mais frequente na doença de Crohn. Eu agradeço muito, novamente, a participação neste evento e lembro que existem aplicativos interessantes que a gente pode usar durante o laudo da doença inflamatória intestinal para classificarmos e darmos um score de gravidade da doença. Muito obrigada. Então, aulas excepcionais, doutora Marta e doutora Eloá. Quero lembrar, já foi deixado um comunicado, mas que podem fazer as perguntas pelo chat, que aqui a gente vai fazendo o debate ao final. Então, agora eu gostaria de chamar a doutora Márcia para fazer a apresentação dos casos e logo após iniciaremos o debate. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui, principalmente nesse mês tão especial para todos nós, que é o mês do Maio Roxo, o mês da conscientização da doença inflamatória intestinal, falando sobre a importância da endoscopia na doença inflamatória intestinal. É uma ferramenta fundamental para o diagnóstico e para o manejo em todas essas etapas que a gente vai tentar mostrar ao longo dessa manhã. Eu vou começar apresentando, então, os casos clínicos, que são para a gente gerar dúvidas e tirar algumas dúvidas de discussão simultânea com a mesa. Então, vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Então, o primeiro caso é uma paciente de 31 anos, que ela veio para a gente, é um ambulatório específico de doença inflamatória intestinal do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, e ela chegou para a gente com uma história de diarreia crônica, líquido-pastosa, com 3 a 4 evacuações por dia sem sangue, negava algum sinal de alarme como ocorrência noturna, negava emagrecimento, ela tinha uso de inibidor de bomba de próton para uma doença do refluxo, de leve a moderada, mas ela não conseguia ficar sem o uso de inibidor de bomba naquele momento, tá? Ela trouxe para a gente, ela já chegou com diagnóstico de doença de Crohn para a gente, e nós temos o hábito no ambulatório de confirmar sempre esse diagnóstico. Ela trouxe esse exame, essa ileocolonoscopia, que mostrava essas pequenas erosões, né, lesões, soluções de continuidade da mucosa menores do que 3 milímetros. Então, aqui a gente vê uma, aqui a gente tem outra no ilho terminal. O exame mostrava um cólon absolutamente normal e a conduta do endoscopista na época foi, então, de fazer as biópsias dessas erosões do ilho terminal, e ele fez o laudo, colocou no laudo como uma ileite erosiva, já colocando com um diagnóstico de doença de Crohn de ilho terminal. O anatomopatológico veio uma ileite inespecífica, lembrando que a gente tem o hábito sempre no ambulatório de solicitar os blocos e as lâminas dos exames anteriores do paciente e sempre um exame
basal, sempre a primeira colonoscopia do paciente, a gente tenta solicitar para avaliar a extensão de doença, enfim. E os blocos e lâminas para a gente confirmar o diagnóstico com a patologia do hospital, onde a gente faz sessões conjuntas. Nesse momento, a gente não teve acesso a esse material, o paciente não conseguiu resgatar esse material, e a conduta nossa no ambulatório foi repetir o exame colonoscópico da paciente, então. Ela estava em uso só de aminosalicilato e mantinha esse quadro de diarreia nesse período, tá? Eu não vou ter as imagens aqui da colonoscopia na época, mas era um exame absolutamente normal, exceto por essas mesmas erosões que persistiam no íleo terminal. Então, a imagem não vai acrescentar muita coisa. A conduta nossa é sempre fazer biópsias seriadas, mesmo de mucosa normal. Então, nós fizemos, além das mucosas das biópsias do íleo, nós fizemos biópsias colônicas de todos os segmentos colônicos e encaminhamos, então, para a anatomia patológica do hospital. E na sessão, ela tinha, só acrescentando, essa paciente tinha uma calprotectina fecal de um valor de 150, o valor de referência é menor do que 50. E o exame anatomopatológico dessa paciente, então, apresentavam essas alterações. Eu vou chamar a professora Ângela, que é a professora de patologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, e que é quem faz as sessões com a gente, nossa mão direita e esquerda na endoscopia do trato gastrointestinal do hospital. Ângela, pode comentar, por favor? Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite da CIBED. Então, uma das coisas que eu queria comentar, né, a aula da doutora Marta, ela colocou ali aquele artigo é fundamental, e não sei se vocês viram, a tabela enorme de medicamentos, né, que causam lesão colônica, de intestino delgado. E aí, quando a gente viu, né, as biópsias, uma coisa que é muito importante, antes de descrever a lâmina, né, eu queria salientar o quão é importante a gente ter acesso. Primeiro, é um pedido médico que a gente pode ter essa informação clínica, né, do uso de medicamento. Né, então, do uso de medicamento, da história do paciente, da idade do paciente, e, se possível, e isso a gente teve bastante, né, o laudo colonoscópico, que a gente pode observar o que tem naquela colonoscopia, o que a gente pode fazer de correlação. A gente sabe que a correlação clínico-endoscópica patológica de imagem é absolutamente fundamental, é algo básico, né? Então, quando a gente olhou a biópsia, o que chamava a atenção, né, eu não sei se eu vou conseguir, talvez não. Então, isso. Tem, já no HE, o que a gente consegue ver é um espessamento da camada basal, é um depósito que a gente acha que era colágeno, né? E a outra coisa que a gente pode ter também é uma linfocitose intraepitelial, né? Então, essa é uma rotina que a gente faz de exame de contagem desses linfócitos, exame se tem depósito subepitelial, e aí a gente passa para as criptas, a gente tem uma análise que é uma análise rotineira, e isso já chamou atenção sem os outros aspectos que a gente esperaria para a doença inflamatória intestinal, para a doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Então, a gente tem como rotina fazer a coloração especial, a gente usa uma SOM, na verdade, nesse caso aqui foi o Gomori, né, que é uma coloração que coloca o colágeno em verde, e aí a gente consegue ver o espessamento do colágeno, né, e isso está descrito na literatura, né, o espessamento é um espessamento que pode ser um espessamento difuso, né, um espessamento linear, que dá para ver naquela imagem mais da direita, que é o espessamento contínuo. Ele pode se segmentar, ele pode ser em todos os segmentos, e aí a análise de cada um desses fragmentos, enviados separadamente, em cada um desses frascos denominados, é muito importante para a gente, não só para essa análise da gente observar essa colite microscópica, que nesse caso aqui é uma colite colágeno induzida pelo medicamento, como também a gente poder ver a diferença da histologia. A gente sabe que a diferença existe. Então, se foram todos os segmentos colocados
Por exemplo, para a doença de Crohn, a gente leva muito em conta a metaplasia de célula de Pannett. Só que a gente tem célula de Pannett no cólon direito até metade do transverso. Então, essa separação em frascos, só deixar bem... Isso é importante para o patologista, né? A gente poder usar aspectos que são histológicos, que viram aspectos patológicos e que trazem uma complementação, ou a gente pode fechar o diagnóstico. Nesse caso, um diagnóstico de compatibilidade, porque a gente tem um aspecto morfológico da colite colágena, que não é só a colite microscópica por si só, mas o que a gente tem visto muito hoje em dia é colite linfocítica e colite colágena induzida por medicamento. Eu acho que era... Ângela, essa foi... nós suspendemos o inibidor de bomba, a gente conseguiu tentar, lembrando que bloqueador H2 também pode dar colite microscópica, a gente conseguiu utilizar algenato para essa paciente, ela acabou ficando bem com a medicação e ela melhorou clinicamente. Lembrando que ela foge um pouco da faixa etária de colite microscópica, então a gente tem que tentar lembrar que durante, nós como endoscopistas, no paciente com diarreia crônica, mesmo que a gente ache lesão em um dos segmentos, a gente deve biopsiar a mucosa normal dos outros segmentos para afastar outros diagnósticos, né? E aí eu queria ver a opinião da Eloá e da Marta, principalmente tentando contextualizar com a aula da Marta em relação à medicação, essas erosões, o quanto que a gente deve valorizar essas lesões de ilho terminal, essas lesões pequenas de ilho terminal e como que a gente deve conduzir esses pacientes, Marta? Pois então, bom, muito bonita a apresentação, bonitas imagens, obrigado, Ângela, porque eu acho que tratar doença inflamatória intestinal é exatamente isso, né? É uma equipe multidisciplinar, porque ninguém sozinho vai fazer um diagnóstico correto. Então, realmente, Ângela, aquele artigo ele dá uma ênfase enorme à colite colagenosa e à linfocítica, enorme. Acho que metade do artigo é isso, e realmente é uma gama interminável, gente, de remédios que dá isso, e todos os bloqueadores de bomba, como a Márcia falou. Mas eu confesso para vocês que, na minha experiência, eu acho que a gente está vendo mais isso agora. Eu acho que os patologistas estão mais dedicados a nos, parece, mais harmonia em nos ajudar, porque a gente tem visto bastante colite com essas bandas de colágeno aqui. Mas eu não costumo ver erosões aftoides no ilho terminal, Márcia. Me chamou um pouquinho a atenção, assim. A característica mais da colite colagenosa e da linfocítica é não ter lesões macroscópicas. E nesse teu caso, a paciente tinha aquelas diminutas úlceras aftoides no ilho, né? Então, eu confesso para vocês que eu não tenho colite colagenosa com aspecto macroscópico do ilho terminal. Não sei se a Eloá tem daquelas pequenas úlceras aftoides no ilho, que nem a primeira imagem, né? Então, Marta, para mim são duas situações. Acho que não tem nada a ver com a colite colagenosa, né? Por isso, eu também acho que são duas situações. Sim, aquelas erosões têm a ver com aquilo que a gente cansa de dizer, que existe a doença erosiva de ilho terminal, que na realidade não tem consequência, não tem evolução, né? Existem alguns trabalhos que a gente sempre mostra quando fala em diagnóstico diferencial, alguns trabalhos mostrando erosões com um número grande de pacientes que são seguidos por um tempo grande e aquilo, a maioria das vezes, desaparece, às vezes persiste as erosões, mas sem evolução e sem nenhuma consequência. Eu acho que o mais importante deste caso, muito bem mostrado, é que quando o paciente vem para uma primeira ilho-colonoscopia, para fazer um diagnóstico, como a Márcia bem pontuou, às vezes o endoscopista não afeito ao intestino, não faz a clínica da parte intestinal, então encontra erosões no ilho e se dá por totalmente explicável o seu pedido por diarreia ou por dor abdominal. Então, lembrar
eu não faço comumente como a Márcia fez em todos os segmentos, mas com certeza faria no ilho, que tinha erosões, no colo direito e no colo esquerdo, que a Ângela pode nos dizer que tanto colite linfocítica como colite colagenosa, se nós tivermos vários fragmentos de colo esquerdo e vários fragmentos de colo direito, o patologista vai conseguir fazer esse diagnóstico. Então, numa mucosa normal de colo, não é investigação, eu realmente não faço de todos os segmentos. Eu faço colo esquerdo e colo direito. E daí teria o diagnóstico. Então, acho que esse é o ponto crucial do caso, né? Que não se dar por satisfeito de encontrar alguma lesão no ilho, definir como uma doença, explicando os sintomas, e no fim é um achado apenas, e a doença realmente que estava causando a diarreia está lá no colo e endoscopicamente normal. E para botar mais pimenta nessa feijoada, realmente é isso, né? Ela muito bem falou, ileites inespecíficas, tem um artigo que a gente sempre mostra, coreano, de 99 casos acompanhados dessas úlceras isoladas, que depois de 2 anos, um apenas fechou para o diagnóstico de Crohn. Então, acho que realmente essa paciente, para botar um pouquinho mais de pimenta, Ângela, naquele artigo de revisão, essa paciente, a Márcia disse que estava usando 5-aminosalicilatos, que o colega fez, e deu como tratamento para doença inflamatória intestinal. E eles chamam muito a atenção dos 5-aminosalicilatos, que eles fazem muita colite linfocítica. Inclusive, a gente na prática vê, às vezes, a gente começa a tratar, o paciente diz, doutora, piorei da minha diarreia. Então, será que a gente não tem um plus nesse paciente que, nesse momento, tu analisando, está usando 5-aminosalicilatos, que pode induzir muito esse tipo de colite também, né? Eu acho que fica uma... Mas acho que não a colagenosa, né, Marta? Não pode dar banda também. Colagenosa também? Mas na verdade, essa paciente, Marta, já tinha suspenso o aminosalicilato há mais de 6 meses, tá? Então, já tinha bastante tempo que ela não usava a mesalazina, que ela tinha hábito de usar, que tinha sido prescrito no início. Essa ilicolonoscopia dela já tinha mais de 1 ano. Então, quando teve o primeiro, ela começaram o aminosalicilato para ela, logo em seguida a ilicolonoscopia, e ela usou durante um pouco menos de 6 meses. Então, tinha mais de 6 meses que ela não usava, tá? Por isso que a gente ficou induzido ao uso do inibidor de bomba de próton, né? Claro. E tem relato, e quantas erosões de ilho terminal, a gente não juntou as 2 lesões como sendo colite microscópica, né? Até porque são 2 entidades diferentes. Sim. E, na verdade, existem relatos de uso de inibidor de bomba dando essas lesões mínimas de ilho terminal também, né? Então, por isso que a gente associou as 2 coisas. Quanto à biópsia de transverso, Marta, ou Eloá, que a gente acaba fazendo, porque tem um consenso que saiu há um tempinho atrás, já tem um tempo maior, não tem um tempinho, né? A gente perdeu talvez um pouco a noção de tempo com essa pandemia, que ele mostrava que em 50% dos casos saía nas biópsias também de transverso, e aí a gente acabou acrescentando a biópsia do transverso como parâmetro, né? Como padrão de coleta de biópsias, né? E aí eu queria conversar com o Júlio da questão da calprotectina fecal, o quanto que a gente tem recebido muito, né? Como no pedido da endoscopia, não só o clínico, mas como endoscopista, a gente recebe também o paciente já com uma dosagem de calprotectina fecal. Ele vem com uma diarreia, o clínico solicita calprotectina, a calprotectina vem elevada, e isso faz com que ele justifique mais o pedido da colonoscopia do paciente, né? Então, o quanto a gente valoriza e o quanto hoje a gente pode confiar nesses valores de calprotectina fecal. Júlio. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar aí a SOBED, capitaneada aí pela Cris, esse excelente evento. A aula da Marta e da Eloá foram excepcionais. Eu, como clínico não endoscopista, entendi tudo. E a clareza da explicação aí das meninas é excelente, né? Eu acho que
nos brindou aí uma manhã que já valeu a pena, né? E esse caso da Márcia vem para coroar aí essa ampla exposição aí, discussão. Márcia, vou chamar a atenção de 2 pontos importantes, antes de eu entrar propriamente na calprotectina. O primeiro ponto é esse, né? Pensar na colite microscópica em pacientes com diarreia aquosa crônica, não diarreia sanguinolenta, obviamente. Se o paciente tem sangue nas fezes, isso não é colite microscópica, né? Então, ela entra nesse amplo diagnóstico diferencial das diarreias aquosas crônicas, né? Especialmente mulheres de média idade, mas isso não tem faixa etária que exclui a sua presença, né? Um aspecto interessante, a Márcia comentou, foi da calprotectina, né? Como um teste de screening para investigar quadros, por exemplo, de diarreia, né? A gente sabe que uma calprotectina elevada, principalmente se ela, em mais de uma ocasião, ela sugere um processo inflamatório, especialmente no cólon, mas também ileocolônico, né? Enquanto que uma calprotectina normal, a gente tende mais a pensar em intestino irritável. Esse é o primeiro ponto. Agora, a calprotectina elevada não quer dizer que é doença inflamatória intestinal. A primeira coisa é tirar isso em mente, porque muitas vezes a gente ouve a calprotectina, doença inflamatória. Qualquer processo inflamatório colônico na mucosa, submucosa colônica, pode elevar. Inclusive algumas drogas, como o próprio IBP e a própria colite microscópica, é uma causa de elevação de calprotectina fecal, né? Então, é um instrumento importante de investigação, especialmente para separar o intestino irritável das possíveis inflamações ileocolônicas, ou para acompanhar o paciente que já tem um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, mas não para se fazer um diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Eu acho que, nesse caso, ela deu 2 pistas, né? Tinha algum processo, poderia haver realmente algum processo intestinal inflamatório, e acabou sendo confirmado pelo achado brilhante aí da histopatologia, né, da colite colagenosa, e a próprio uso do IBP. As 2 condições aí, o IBP, mesmo sem colite microscópica, poderia elevar os níveis de calprotectina. Então, eu acho que é muito chamativo esse caso, essas 2 informações. E em relação à ileite terminal, né, aquela úlceras isoladas de ilha, as meninas falaram muito bem, né? A imensa maioria desses casos, mais de 95% deles, não são e nem vão ser doença inflamatória intestinal, doença de Crohn. São úlceras inespecíficas, a maioria das vezes, que não tem um significado clínico maior. O maior cuidado que o clínico e o colega que tem que ter realmente, que trabalha nessa área, é ter o cuidado para você não cair na armadilha de aceitar esse diagnóstico de doença inflamatória intestinal do colega menos avisado que fez a primeira endoscopia, né? A gente fala que o primeiro exame endoscópico é o mais importante, e é mesmo. Mas, na dúvida, vamos reavaliar realmente do ponto de vista endoscópico e histopatológico e casar a história clínica, né? A história clínica é fundamental. O clínico tem 2 grandes papéis. Ele tem que dar uma boa história para o endoscopista estar alerta, e ele tem que juntar depois os dados para tentar realmente fazer isso que a Márcia fez, chegar a um diagnóstico realmente definitivo. Então, eram esses meus comentários a respeito desse caso. Márcia, posso fazer um comentário que não não é nem pertinente totalmente, mas só para aproveitar que esse paciente usava mesalazina na suspeita de doença de Crohn, e coincidentemente ontem eu atendi uma paciente com diagnóstico há 20 anos de doença de Crohn, uma doença de Crohn grave, usando há 20 anos só mesalazina, com cursos de corticoide. Então, como nós estamos falando para um grupo grande que não é propriamente dedicado à doença inflamatória intestinal, acho que a gente está num grupo que se dedica bastante à doença inflamatória intestinal, deixar o aviso que hoje a gente sabe que mesalazina não tem nenhuma situação em doença de Crohn que vá fazer diferença, mesmo na doença de Crohn de cólon, que dirá da doença de Crohn de Delgado. Então, só para lembrar que ontem, coincidentemente, eu fiquei assim, pasma,
né, de ainda hoje um Crohn grave de 20 anos, já foi para cirurgia, usando apenas mesalazina, ou seja, sem tratamento nenhum, né? Só para aproveitar. Obrigada. Não, perfeito, Eloá. É fundamental a gente falar, né? A gente às vezes esquece, porque a gente está falando de diagnóstico, então é como o paciente acaba chegando para a gente, e é o que na maior parte das vezes acontece, né? O paciente chega para o especialista hoje em doença inflamatória intestinal, na maior parte das vezes subtratado, né? Tratado erradamente ou subtratado, que é erradamente também da mesma maneira, né? E, enfim, e existem vários casos, eu tenho certeza que todos nós poderíamos, assim, passar o dia inteiro falando de vários casos, inclusive um dos casos que eu teria para mostrar depois, mas a gente vai restringir o número de casos, era exatamente esse. Eu queria ressaltar só aqui o quão é importante a gente questionar os pacientes quanto ao uso dos remédios antes de fazer a ilio-colonoscopia. Isso é fundamental, né? Essa paciente, a Marta, chegou a apresentar um caso que era o da lesão por alendronato durante a apresentação dela, que foi exatamente isso. Então, o quão é importante a gente questionar o paciente das medicações e o quão é importante a conversa e a troca de informação com o patologista. Esse caso da lesão por alendronato, se não fosse a conversa, só para vocês terem noção de como foi feito esse diagnóstico, foi feito durante a sessão. A gente, durante a sessão clínica, com a patologia, a Ângela está aqui, o diagnóstico foi dela, praticamente, a gente viu aquelas lesões, as lesões eram muito sugestivas de doença de Crohn, eram lesões profundas, feias no ilho terminal, e durante a sessão, ela estava mostrando as lâminas para a gente, aí, de repente, apareceu o sal em cima da lesão. Aí a gente começou, e aí, o que é, o que pode ser, o que ela toma, o que ela não toma. E durante a sessão, a gente começou a procurar no PubMed quais as lesões que podiam dar, e a gente achou o artigo que mostra exatamente a imagem que a gente tinha, e, inclusive, ele consegue diferenciar qual é o sal de acordo com o cristal que está em cima da lesão. Então, é um artigo bem interessante e isso mostra o quão é importante essa conversa, esse diálogo do clínico com o endoscopista e do endoscopista com o patologista, né? Eu brinco em algumas aulas que a gente tem 5 dedos na mão, todos eles são fundamentais para a gente e a gente precisa que eles se conversem, né? Então, o quão isso é importante. Eu vou passar, então, para o segundo caso. Tudo bem para todo mundo da mesa? Já? Sim. Então, vamos lá. O segundo caso é uma paciente também do sexo feminino, de 24 anos, que ela começou uma diarreia mais subaguda, né? Uma diarreia, agora que ela mostra para a gente, mais aguda prolongada para crônica, já tem 1 mês de quadro de uma diarreia mucossanguinolenta, associada a cólicas abdominais, ela tem em torno de 4 evacuações por dia, negava emagrecimento ou artralgia, não tinha nenhuma lesão dermatológica. Ela já veio para a gente no ambulatório com uma calprotectina de 200, eu lembro que o valor de referência da anterior, só para a gente lembrar, o valor de referência de 50, tinha um exame parasitológico de fezes negativo. Ela tinha sido avaliada por um proctologista que fez uma retossigmoidoscopia na época e deu o diagnóstico de retocolite ulcerativa e prescreveu supositório de mesalazina, que não melhorou o quadro clínico da paciente. Essa paciente, ela é namorada de um aluno nosso da universidade, e ele trouxe, então, para a gente avaliar no ambulatório de doença inflamatória intestinal, por isso que a gente pegou um quadro um pouco mais cedo do que o habitual. Normalmente, no ambulatório de doença inflamatória, a gente não pega um paciente com uma evolução de 1 mês, né? É mais difícil isso acontecer. Mas por isso é que foi um pouco mais precoce do que o habitual. Então, a gente acabou repetindo o exame endoscópico dessa paciente, e essas eram as lesões que ela apresentava. Ela apresentava lesões elevadas, com uma ulceração, né, central, ainda pequena, né, como se fosse uma úlcera aftoide, mas com um pouco elevada. A mucosa, entre ela, tinham áreas de edema, mas ainda tinha preservado o padrão vascular preservado. Não é o habitual que a gente vê na retocolite ulcerativa. A Eloá pode descrever e comentar um pouquinho esse tipo e esse padrão de lesão posteriormente.
O resto do cólon dela era normal, essas lesões elas estavam presentes no reto e no sigmoide distal dessa paciente, e o resto do cólon e ilho terminal eram absolutamente normais. Então, foram realizadas as biópsias, então, dessas lesões. A professora Ângela, então, vou chamar também para comentar, e esses foram os achados. Ângela. E aí, quando foi a surpresa, né, o diagnóstico de reto colite ulcerativo, e a gente começa a observar todas essas lâminas, né, todas essas fotos, e todos esses bichos, né, eram da mesma paciente. Isso espantou a quantidade de ovo de xistossoma, né, isso é uma esquistossomose, alguns ovos viáveis, outros não. No canto direito, embaixo, eu tenho um granuloma, né? Isso aí, um granuloma. No meio desse granuloma, eu tenho um ovo, e aí eu tenho célula epitelioide, uma quantidade bastante pronunciada de eosinófilo, né? Então, quando a gente começa a observar, a primeira coisa que chama atenção é a quantidade de inflamação, né? Ela tinha úlcera, hemorragia, essa inflamação, só que essa inflamação ela vem junto sempre, e a inflamação ela era um pouco mais superficial do que a gente está acostumado a ver em doença inflamatória intestinal, que é mais basal. Mas não gerou muita dúvida, porque os bichos estão todos aí com aquela espícula lateral. Eu acho que aqui no cantinho da esquerda, embaixo, Márcia, dá para ver que tem a espículazinha lateral, que é bem característico, né, um pouco para cima. Ela tem uma pontinha para cima, na pontinha, bem na pontinha. Aí, bem na pontinha, ela tem um biquinho. Essa espícula lateral é bastante característica para a gente. Então, não tem muita dúvida para patologista quando a gente... Esse é um ovo mais viável, né? Então, ela tem esse conteúdo, às vezes a gente não acha o conteúdo, então ela ainda tinha ovo viável e ovo não viável, no meio desses granulomas todos, que tem um halo eosinofílico bastante importante. Eu acho que... essa paciente tinha uma história, ela tinha... a gente brinca que a gente tem aqui no Rio de Janeiro várias... complicações infecciosas, né? O Rio de Janeiro é uma das cidades com maior prevalência de tuberculose, a gente tem vários casos de histoplasmose, então esquistossomose também tem sido frequente aqui, mas esse caso foi importado aí de Minas, tá? Não foi daqui não, tá bom? Então ela tinha ido acampar, colhendo a história depois, a gente soube que ela tinha ido acampar, enfim, e foi lá que ela acabou se contaminando. Então, só para vocês terem noção, a esquistossomose ela pode dar diferentes aspectos endoscópicos. Esse é um artigo bem interessante de 2010, e a gente vê que esse até primeiro pareceria mais uma retocolite ulcerativa do que o caso da nossa paciente em si. Mas a diferença de padrões que a esquistossomose intestinal pode dar para a gente, inclusive um aspecto polipoide, que depois a gente conversando com a Ângela lá, a gente teve alguns outros casos com aspectos também polipoides, né? E só para lembrar, então, esse caso, o quão é importante a gente ter, mais uma vez, essa conversa com o patologista, ter uma boa anamnese colhida desse paciente e lembrar que as coisas podem parecer, como a Marta bem mostrou na aula, os cachorrinhos com suas respectivas donas ou não, o quão as coisas podem se assemelhar. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Eloá, você quer que eu volte na imagem para você discutir? Quero, sim. Da endoscopia? Márcia, nessa reto que o patologista fez, ele não biopsiou? Não, ele não biopsiou. Bom, então... isso é fundamental, né? Por mais certeza que o endoscopista tenha, nós temos que ter a comprovação ou ajuda da histologia, com certeza. Então, nessa imagem aqui, até eu dou razão para você, aquela primeira lá do artigo, realmente até alguém com experiência poderia pensar em retocolite. Mas aqui,
E isso, gente, vocês, todos nós que recebemos também no consultório colunas de outros colegas, frequentemente eu vejo esse tipo aqui da direita de aspecto, o colega chamando de retocolite ulcerativa. E aqui falta, realmente, eu ia chamar de alteração inflamatória e aguardar o histopatológico, porque faltam alguns elementos que são extremamente comuns na retocolite. O primeiro alteração que existe precocemente na retocolite é aumento do fluxo sanguíneo superficial, e que isso não existe aqui, que é característico pelo eritema e pela congestão da mucosa. Então, erosões salteadas, assim, numa mucosa apenas edemaciada, sem congestão vascular, não é comum na retocolite, principalmente na retocolite não tratada, né? De primeiro exame, eu não pensaria jamais nessa imagem em retocolite. Depois de a gente iniciar tratamento, principalmente tratamento via retal, realmente pode diminuir bastante a congestão e persistir as erosões. Mas isso é um diagnóstico bastante frequente que a gente vê de endoscopistas não afeitos à doença inflamatória intestinal, de chamar qualquer erosão de retocolite ulcerativa. Aí eu acho que falta a congestão. E, principalmente, sem o anátomo patológico, nós não podemos... Muitas vezes, viu, Ângela, vocês não nos ajudam, mas uma boa parte de vezes ajudam, né? Então, muitas vezes a gente tem dúvida no diagnóstico e a patologia não tem aquelas características que também firmariam o diagnóstico, mas, sem dúvida nenhuma, sempre devemos biopsiar qualquer alteração de mucosa. Aproveitando só o gancho, a Cris, da Eloá, a Cris aqui está fazendo uma pergunta se a amebíase também poderia dar imagens semelhantes a essa. É um pouquinho diferente, eu acho que as amebíases que eu vi eram sempre com um padrão de edema de vulcãozinho, sabe? Como se fosse uma gastrite erosiva elevada, a amebíase faz. As que eu vi tinham esse aspecto, não eram lesões planas, eram lesões elevadas com ulceração. E a da amebíase faz umas ulceração muito bonitinhas, assim, bem formadinhas, com o bordo bem delimitado, bem chamativa. Mas acho que entra no diagnóstico diferencial, sim, né? Aquelas lesões em picada de pulga em botão de camisa, né? Acho que talvez seja esse aspecto. E eu acho que o que chama atenção também para a gente mostrar é que tem edema, e concordo plenamente, Eloá, uma coisa que chama atenção é não ter aquela congestão e aquela friabilidade que a gente vê, que inclusive se a gente fizer uma analogia com a classificação de atividade de doença, a gente aqui não teria grau 1 em nada da mucosa, né? A gente partiria direto para as lesões erosivas e ulceradas. E aqui no meio a gente vê o padrão vascular completamente preservado, então no meio da lesão você tem áreas preservadas. Então aqui, se a gente fosse pensar em doença inflamatória, talvez não fosse a retocolite o diagnóstico, né? Exato. Então eu acho isso super importante. A Ângela quer falar, Márcia. Eu acho que a Luana falou uma coisa muito importante, e que a gente recebe muito, é quando o patologista também não está afeito o que é normal e o que é patológico no cólon e no reto, e acaba dando um diagnóstico que é bastante prejudicial para o paciente, que é colite crônica inespecífica. E o diagnóstico de colite crônica para os patologistas é uma coisa assim, bastante corriqueira. Só que esse diagnóstico, ele tem uma repercussão clínica muito importante. Então, o que ela falou, né, a doutora Eloá falou, é muito importante, né, seria bom, né, os patologistas, e isso é uma coisa que existe dentro da sociedade, um movimento
para que haja uma uniformização dos patologistas. Quais são os critérios que a gente precisa colocar no laudo, o que a gente não pode colocar no laudo, coisas que a gente não pode escrever, que induzem a um possível diagnóstico, que é um tratamento bastante importante, por algo que a gente não está acostumado a ver. Então, assim, às vezes, descrever uma biópsia e deixar ela descritiva, talvez ajude um pouco mais do que a gente fechar um jargão que prejudica bastante o paciente. Então, assim, o patologista também estar acostumado a olhar essas biópsias e ver o que é normal e o que é patológico, o que a gente precisa de critério e o que a gente não pode colocar ali, também ajuda o paciente, por menos que a gente possa ajudar no diagnóstico. Então, eu achei muito importante isso que a doutora Eloá falou. Perfeito. E para a gente aproveitar também o caso e as perguntas do pessoal que está nos acompanhando, já queria aproveitar o gancho aqui que a Valéria Borges de Uberlândia fez uma pergunta que talvez o Júlio possa ajudar, o doutor Eloá. Ela pergunta o seguinte, foi com relação ao caso passado, mas essa também tem a calprotectina, o doutor Júlio pode também já fazer essa explicação, se os níveis de calprotectina podem ter relação com gravidade ou intensidade da inflamação, e no caso passado, num caso de colite microscópica, se esperaria níveis pouco elevados. E aí, na sequência, para a doutora Eloá, Carlos Soares, de Fortaleza, pergunta ainda qual é o papel atual sobre as biópsias nas válvulas de Houston durante as retos. E o Dr. Dib já pergunta para a doutora Marta sobre o manitol, se ele pode alterar a mucosa do íleo terminal com relação ao preparo e, de repente, confundir um pouco o diagnóstico. Bem, eu vou responder, então, a primeira pergunta da calprotectina. Em relação à calprotectina, existe, sim, uma correlação entre a gravidade do processo inflamatório e os níveis fecais de calprotectina. Tá? Isso. Tanto que é um dos instrumentos que a gente usa na prática clínica para seguir o doente com doença inflamatória em remissão é a calprotectina. Quando ela começa a elevar, em geral, já está havendo quadro de inflamação endoscópica. E se ela progride, à medida que ela vai progredindo, aparecem os dados clínicos, né, de recidiva. E eu queria chamar a atenção exatamente nesse caso da Márcia, esse segundo caso, Márcia, eu já desconfiaria muito do primeiro diagnóstico, do diagnóstico inicial de retocolite, uma doença envolvendo o reto distal e o sigmoide com nível de calprotectina de 200 é muito difícil, uma retocolite, né? Porque a gente sabe, quanto mais distal a inflamação, maior o nível de calprotectina fecal. Então, a gente espera encontrar níveis de calprotectina aqui muito elevados, acima de 500, 1000, né? Foi uma calprotectina pouco elevada, entre aspas, se fosse um doente com uma retocolite, com doença de reto e sigmoide, né? Então, esse já seria um primeiro ponto. E o resto, Eloá escreveu muito bem os achados endoscópicos. E lembrar só o pessoal, né, que não está no dia a dia também mexendo com doença inflamatória, são as outras causas de proximoidite. O retorno das doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, linfogranuloma, clamídia, que dão quadros endoscópicos mais diversos possíveis, quadro clínico, e os endoscopistas podem atestar isso, que simulam retocolite ou doença de Crohn. Então, tem que haver, sim, uma boa história clínica, a história de exposição, igual esse doente que a Márcia falou, vem em Minas. Minas, nós temos várias minas, tá, Márcia? Nós temos setores que têm citosomose e outros que não têm. A nossa região aqui, a Grande Juiz de Fora, por exemplo, nós não temos. Mas algumas cidades vizinhas aqui nós temos. Então, o doente tem que expor a um banho de cachoeira, ou nadar em algum rio, ou pisar em algum brejo, né, que a gente fala, para ele adquirir citosomose hepatosplênica, a citosomose. Ele tem que haver contato com a água contaminada com as cercárias. E em relação às doenças sexualmente transmissíveis, uma história realmente de exposição é fundamental, porque senão a gente não faz o diagnóstico. Nós vamos precisar do patologista e nós vamos precisar de testes também microbiológicos. É isso que eu gostaria de comentar, Gustavo. Perfeito. Doutor Eloá, sobre as biópsias de válvula de Houston, por favor. Júlio, inclusive o HIV
não, eu tenho uma paciente com colite por HIV que qualquer um de nós juraria que é Crohn. Qualquer um de nós juraria que é Crohn. E daí, com o diagnóstico, o tratamento só para aquilo resolve. Então, realmente tem que lembrar de várias outras doenças. Gustavo, com relação à pergunta da válvula de Houston, isso aí, quando eu era residente, a gente fez muito. Por que é importante? Quando não tem lesão visível, lesão macroscópica, mas daí precisa ser biópsia feita na retossigmoidoscopia rígida, com a alça que realmente pega um fragmento profundo. Não vejo razão hoje para, na endoscopia, a gente procurar biopsiar a válvula de Houston com a nossa pinça de biópsia, não vai fazer diferença. Então, eu acho que, assim, na suspeita importante, clínica, epidemiológica, nós vamos... aumenta o diagnóstico histopatológico se nós fizermos as biópsias diretamente nas válvulas de Houston, mas com a pinça de retossigmoidoscopia rígida fará diferença. Com as nossas pinças de endoscopia, é bem mais grosseira, né? Não vai fazer diferença, tá? Ser na válvula ou ser em qualquer área de mucosa. Mas isso se preconiza para o paciente com grande suspeita clínica e epidemiológica e que não tem lesão macroscópica. Se tiver lesão, o ideal é biopsiar a lesão, ok? Perfeito, obrigado. E para fechar, então, essas perguntas, doutora Marta, queria comentar algo sobre o manitol? Eu só queria comentar, assim, tipo, um encerramento da importância da gente não ter pressa no diagnóstico. Vocês estão vendo que a gente está há quase 1 hora mostrando lesões extremamente parecidas com doença inflamatória intestinal. E isso hoje a gente tem um ambulatório grande aqui no Sul. Realmente, os pacientes chegam, eu estou que nem a Márcia, assim, a gente fica, será que é doença inflamatória intestinal? Eu acho que é bom essa dúvida a gente sempre ter na frente de um paciente, será que isso é doença inflamatória intestinal? Então, parabéns a todos, porque realmente vocês estão vendo a dificuldade. É difícil fazer o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Parece que agora está ficando fácil, e não é verdade. Então, tem inúmeros pacientes com erros diagnósticos, como a Márcia mostrou, e eu também mostrei alguns casos. Então, realmente, parabéns quem organizou, a Cristina, porque é um alerta. Não vamos ter pressa para o diagnóstico. Eu acho que nesse mundo atual, com a angústia que todo mundo anda, todo mundo que tem diarreia faz colono, retocolite ou Crohn. Não é assim, né, o diagnóstico, e a gente vai ver muita colite ainda pelo Covid, certamente a gente já viu algumas, então, realmente, calma nesse diagnóstico, eu acho que o mundo está muito angustiado, e a gente vê os extremos, né, Luau, o paciente destruído Sim. de Crohn usando mesalazina, e uma erosão isolada no ilho terminal usando terapia biológica. Então, eu não sei o que é o pior, os extremos que a gente vê. E para responder, não, o manitol ainda é dos preparos o que menos dá dano na mucosa. Então, a gente dá sempre preferência na investigação de doença inflamatória intestinal, utilizar o manitol, porque a gente sabe que os picosulfatos podem dar um edema difuso na mucosa, tem que saber se o paciente usou bisacodil dias antes do preparo, que alguns sempre incluem, que pode dar edema, mas o manitol não costuma dar lesão, é a preferência, às vezes, no preparo, na pesquisa da doença inflamatória intestinal. Complementando, eu concordo com a Marta que manitol não tem comparação, primeiro com a qualidade do preparo, e muito, muito raramente vai fazer lesão. O picosulfato de sódio, inclusive, você não deve usar quando você tem suspeita de doença inflamatória, principalmente na pediatria. O picosulfato na pediatria faz lesão muito parecida com doença inflamatória. Então, esse é o preparo que não deve ser usado. Perfeito, deixo agora, então, de volta com a doutora Márcia, lembrando, então, que nós temos 7 minutos para o encerramento dessa sessão. Esses eram os casos, essa paciente depois, ela fez o tratamento, ficou bem. Vou voltar aqui. Lembrando da importância do trabalho em equipe, né, que a gente conversou tanto e tem falado disso tão claramente durante todo esse período.
a importância desse mês para todos nós que gostamos, estudamos e nos dedicamos à doença inflamatória intestinal, o quão é fundamental essa conversa, o quão é fundamental a gente reconhecer, né? O Luiz Gustavo falou antes da gente começar de uma forma muito interessante, e eu costumo falar a mesma coisa de uma outra maneira. Eu falo que a palavra reconhecer parte da premissa que você conhece alguma coisa, senão você não vai reconhecer nada. E isso eu costumo falar muito para os meus alunos, né? Apesar da doença inflamatória intestinal não ser uma doença de altíssima prevalência, como da hipertensão, diabetes, o conhecimento dela é fundamental, porque o reconhecimento dela faz com que eu salve vidas e poupe qualidade de vida para os meus pacientes. Eu vou mudar a vida dos meus pacientes se eu tratá-los precocemente hoje com as drogas disponíveis e as terapêuticas disponíveis que a gente tem. Então, o quão é importante esse mês para a gente, não só para a gente aprender, como a Marta colocou, a fazer o diagnóstico, mas também a desfazer o diagnóstico. E aqui é mais um lembrete, e essa é uma visão minha particularmente, acho que vários que fazem doença inflamatória intestinal compartilham. O primeiro laudo endoscópico, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai botar na conclusão do laudo, porque uma vez, hoje em dia, com o acesso que o paciente tem à informação, uma vez o paciente com um laudo na mão de doença de Crohn ou de retocolite ulcerativa, o quão isso pode ser deletério para ele se ele não tiver a doença, né? O quão ele pode ser submetido a tratamentos com, algumas vezes, vários efeitos adversos, e o quão isso pode ser grave para a gente também. Então, esse lembrete desse mês para a gente e a importância de um evento como esse, eu acho que é muito grande para os nossos pacientes, porque eu acho que o bem final e o que a gente quer é a qualidade de vida e a qualidade de assistência para o nosso paciente no final, né? Deixo aberto aí para os comentários de vocês. Obrigada. Obrigado. Algum comentário final do doutora Eloá, Marta, Ângela, Júlio? Temos aí 4 minutos para o encerramento dessa sessão. Se não, gostaria já de fazer um breve briefing até com a Márcia, que eu sei que ele tem algumas dicas, a Eloá. Como é que o endoscopista ele diferencia e coloca ali no laudo, fala, poxa, vocês falaram aí que tem úlcera, mostraram úlcera mais rasa, mais profunda, falaram de úlcera aftoide. Na prática, de maneira bem objetiva, o que eu vejo na endoscopia e vou descrever no meu laudo como úlcera aftoide, o que eu vou descrever como úlcera profunda e úlcera superficial. Tem alguma dica prática aí para o endoscopista que está ali no dia a dia para fazer uma descrição adequada de laudo? Então, a úlcera aftoide, primeiro é a úlcera aftoide, né, que a gente vê frequentemente escritas de erosão aftoide. Não existe erosão aftoide. Se tem aspecto aftoide, é úlcera. Elas geralmente são pequenas, rasas, e tem o halo eritematoso, circundadas por mucosa de aspecto normal. Isso é uma úlcera aftoide. Não existe úlcera aftoide grande. Se ela é aftoide, ela é pequena, com menos de 0,5 centímetro. E são rasas. E, na realidade, para a gente definir úlcera profunda e rasa, tem a ver com o bordo, tem a ver com a espessura do fundo, né? Algumas vezes você não vê um bordo elevado, mas você vê um fundo espesso de fibrina grossa. Então, isso é uma úlcera profunda. E as úlceras superficiais, elas não têm um bordo, você não consegue definir aonde elas são planas, né? São mais planas. Obviamente que tem algo de subjetivo nessa avaliação de profundidade, porque ninguém vai lá ficar medindo os milímetros do bordo, mas eu acho que isso é experiência, né? A experiência do endoscopista. A gente aprendeu muito isso no estômago, antes de aprender no cólon, o que era úlcera profunda, o que é úlcera rasa, o que as úlceras rasas no estômago são úlceras agudas, e a gente transpõe isso para o cólon, é mais ou menos a mesma coisa. São úlceras rasas, são mais
planas são as agudas, e a gente vai chamar de úlcera rasa, ou superficial. E a úlcera profunda é isso, tem o bordo que a gente consegue definir. Fala, Márcia, você quer complementar? Existe uma definição, talvez seja isso, eu concordo plenamente com a Eloá, a experiência é maior do que qualquer definição objetiva, né? Mas tentando objetivizar essa subjetividade que a gente acaba ganhando com a experiência, as erosões são lesões superficiais menores do que 3 milímetros. Se ela tem entre 3 e 5 milímetros, ela é uma úlcera aftoide. A úlcera aftoide, por definição, tem que ter menos de 5 milímetros. E a profundidade, se ela tem mais de 1 milímetro, ela é considerada uma úlcera profunda. Então, teoricamente, seria uma pá da pinça, né? A pinça fechadinha, metade da pinça fechadinha deitada ali. Então, esse é o critério que está descrito em consenso. Mas na prática a gente não faz isso, né? A gente não pega as lesões, a gente hoje não vai abrindo pinça para medir lesão, a gente, pela experiência, a gente acaba pegando, mas a definição objetiva é essa. Tá? Perfeito, eu gostaria imensamente de agradecer a todos, aulas brilhantes, casos excepcionais, a mesa realmente tenho certeza que veio a agregar muito conhecimento para todo mundo que está nos acompanhando. Então, dou por Gustavo, encerrado. essa pergunta tua é importante porque o endoscopista descrevendo se são úlceras superficiais ou profundas, isso vai ter a ver com prognóstico de evolução da doença. Então, é um dado importante, foi bom você lembrar isso para a gente tentar explicar e dizer para o endoscopista que não está feito com doença inflamatória, que quando ele diz úlceras profundas, isso para quem vai receber o laudo tem uma conotação de grande importância. Sim, às vezes a úlcera é maior, mas ela é superficial, né? Então não é só colocar, e nem só colocar a palavra úlcera, né? Então, agradeço imensamente a todos e damos então por encerrado esse primeiro bloco desse curso maravilhoso. Obrigada.